Sabe, você já teve a experiência de achar que algo vai demorar muito para acontecer na sua vida e de repente aquilo acontece? Quem já viveu essa boa experiência? Deixa eu ver. Alguma coisa que você achava que ia demorar tanto, de repente acontece. Eu me lembro quando eu estava com meus 35 anos de idade, não faz muito tempo isso, pouco tempo. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava viajando muito o Brasil para pregar a palavra de Deus. E o meu pastor chegou e falou assim: olha, Lute, eu entendo essa fase na sua vida, mas eu queria que você começasse a pensar sobre algo, porque eu vejo esse chamado em você. E quando você estiver lá com pelo menos seus 45 anos, você assuma uma igreja local. Eu falei, amém. Que eu calculei, né? Eu ainda tenho 10 anos pela frente. Com 37 anos eu já estava aqui em Serra Negra cuidando da igreja missionária. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. E sabe, eu fico pensando que às vezes nós nos perdemos no tempo dos acontecimentos da nossa vida, talvez porque nós não estamos olhando para onde nós deveríamos olhar. Muitas vezes nós estamos perdidos nos acontecimentos, nós somos guiados pelas circunstâncias, e nós não estamos olhando para onde nós temos que olhar. Para onde você tem olhado? Como você tem conduzido a sua vida? Como que tem sido as suas decisões? Como que você faz no seu dia a dia? Para quem você olha? A palavra do Senhor nos mostra no Evangelho de João, palavras de Jesus, Evangelho de João capítulo 4, no versículo 35, ele nos fala aqui para onde nós temos que olhar. Vocês estão comigo? E diz assim: não dizei vós faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Olha só o que ele diz: não dizei vós faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os vossos olhos, os campos já estão brancos. É tempo de colheita. Sabe o que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui? É que se nós queremos verdadeiramente saber quando as coisas elas vão de fato acontecer na nossa vida, nós temos que parar de olhar para as circunstâncias, nós temos que parar de olhar para os acontecimentos, e nós temos que voltar os nossos olhos para Ele. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aqui eu já tenho uma palavra para você, com as suas mãos, no nome de Jesus. Talvez você chegou aqui, querido, e você estava olhando para as circunstâncias. Deus está falando para você voltar a olhar para Ele, porque tem muita coisa que você achava que ia demorar muito tempo para acontecer na sua vida. Deus vai fazer acontecer o mais rápido do que você imagina. Tem coisa que você achava que era para 2026, Deus está falando para você, é para 2025. Não. Tem alguém avivado aqui essa noite comigo nessa palavra? Você não está entendendo, tem coisa que você achava, tem bênção que você achava que era modelo 2026. Deus está falando para você, tem coisa lá em 2026, mas tem bênção para você em 2025. Modelo 2025. Ei, quem está pegando essa palavra? Você está aqui essa noite, Deus está falando com você. Tem coisa que nem é para o fim do ano, é para a semana que vem. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: tem coisa que pode ser essa semana. Jesus está falando isso. Vocês estão olhando e vocês acham que é daqui 4 meses, porque vocês olham os acontecimentos. Mas Ele é Deus. Ele chama à existência as coisas que não existem. Nossos olhos têm que estar no Senhor. E sabe, mesmo se tem algo que você achava que ia ser agora e demore mais, você não fica decepcionado, porque os seus olhos estão em Jesus.
Você não é movido pelos sintomas, você não é movido por um exame médico, você não é movido pela circunstância, você não é movido pelo quanto tem lá na sua conta bancária, você não é movido por uma palavra do homem, você é movido pelas palavras de Jesus, por aquilo que Ele está te mostrando, ainda que seja completamente ao contrário das circunstâncias. Pelo amor de Deus, você é crente, olha para Ele. Olhe para o Senhor. Sabe, nessa noite eu quero falar sobre isso. O que acontece quando os nossos olhos estão em Jesus? Erga suas mãos e diga assim: os meus olhos estão em Jesus. É nele. Não, vem comigo, diga mais forte, diga assim: é nele que está a minha esperança, a minha confiança, agora e para sempre. Você pode aplaudir bem forte Jesus aqui nessa noite. O que acontece quando os nossos olhos estão em Jesus? Primeira coisa, nós passamos a semear onde de fato nós queremos e nós desejamos colher. Quando você está com os olhos em Jesus, você está semeando naquilo que você quer colher. Existem pessoas que estão semeando no presente em coisas que não querem viver no futuro. Quem está pegando isso aqui? E lá no seu futuro você não vai viver conforme você deseja. Lá no seu futuro você vai viver conforme você semeou hoje. Então hoje é o dia de você, com intencionalidade, com sabedoria, semear de fato naquilo que você quer para o seu futuro. Não, eu estou vivendo isso aqui, não é o que eu quero para o meu futuro. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas fazem isso, estão semeando no presente, naquilo que não quer para o futuro, porque não acreditam mais no que Deus pode fazer. E aí não vive mais uma vida com um propósito, mas vive uma vida pelas necessidades, nos relacionamentos, na vida financeira, na profissão. Esse relacionamento aqui não é o que eu quero para o meu futuro, mas eu vou ficar nele porque ele está suprindo a minha necessidade. Esse vício aqui não é o que eu quero para o meu futuro, mas ele supre a minha necessidade. Esse trabalho aqui não é o que eu desejo para o meu futuro. E aí que eu preciso falar algo para você. Nós temos que trabalhar, amém? Olha para o teu vizinho e fala assim: você tem que trabalhar, viu, meu querido? É só uma lembrança, amém? Segunda está chegando. Mas você tem que tomar cuidado para que isso não sufoque você, de você semear em coisas que você quer viver lá na frente. Eu me lembro, queridos, quando eu comecei o meu ministério, eu era professor de música e eu tinha mais de 100 alunos por mês. E o que eu fazia para poder verdadeiramente semear no meu ministério? O meu pastor chegou para mim e falou: cara, eu quero começar uma reunião da tarde aqui. Vai ser de segunda a sexta-feira e você faz o culto, era 1 hora. O que eu fazia? Eu saía de casa com a roupa de dar aula, punha uma camisa extra dentro do carro, abria a mão do meu almoço, chegava no culto, na minha última aula, eu pedia licença aí no banheiro, trocava de roupa, colocava a roupa do culto. Amém, irmão? Tem roupa de culto? Ia lá, pregava. Quando eu terminava o culto, eu colocava a roupa de novo de dar aula e dava aula até a noite. Foi um tempo, e a minha esposa, ela me ajudava. Sabe o que ela fazia? Para divulgar o culto, ela fazia um programa de rádio. A Priscila já foi radialista, gente. Ela fazia 1 hora de programa de rádio. Eu lembro, amor, ela pegava, o Gabriel tinha uns 7, 6, alguma coisa assim. É isso aí, gente. Alguma coisa disso aí. Depois dos 40, vocês relevam as coisas. E aí, ela pegava e colocava ele no colchãozinho.
para ele dormir lá e fazer o programa de rádio, divulgando o culto que ia ter da tarde, a tarde da bênção. Era um culto para 6 pessoas e uns 20 demônios. Por quê, irmão? As pessoas iam passando na rua, a gente evangelizava, vem para o culto, daqui a pouco vai começar o culto. Entrava, só que a hora que a gente começava a pregar, o olho da pessoa já entortava. A gente catava o povo da rua. Mas, irmãos, acho que foi o tempo da minha vida que eu mais expulsei demônio. Mas eu não deixava de semear no ministério que eu sabia que Deus tinha para minha vida. Hoje eu vivo colheitas maravilhosas. Deixa eu te falar, Deus está falando com você aqui essa noite. Para de viver por necessidade, começa a viver por propósito. Muitos estão assim porque não acreditam mais, deixaram de acreditar. Sabe, a palavra fala em Atos capítulo 3 que Pedro e João estavam indo no templo Formosa, eles estavam indo adorar a Deus, e era colocado na porta daquele lugar um coxo de nascença. Todos os dias ele ficava ali pedindo esmola. Pega o que eu estou te falando, ele era coxo, mas ele pedia esmola. Ele não pedia um milagre. Ele era coxo de nascença, e ele não estava ali para pedir milagre, ele estava ali para pedir esmola. Sabe por quê? Aquele homem não acreditava mais no que Deus poderia fazer na vida dele. Quem sabe você tem sido uma pessoa assim, que tem apenas acreditado que Deus possa suprir suas necessidades, e você é alguém que está focado nas necessidades. Mas a palavra do Senhor diz que um certo dia Pedro e João estavam indo naquele lugar, e chegando até aquele homem olha para eles pedindo uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem milagrosamente levantou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus manda te dizer aqui essa noite: volte a acreditar no que Ele tem na sua vida, porque Ele não é um Deus que apenas quer suprir a sua necessidade, Ele é um Deus que quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar. Olha para o teu vizinho e fala assim: Deus não quer apenas suprir a sua necessidade. Fala assim: Ele quer te mudar. Amém. Ei, querido, você não tem que viver por necessidade, você tem que viver por propósito. Os céus não respondem à necessidade, os céus respondem a propósito. Onde tem propósito, a provisão chega. A segunda coisa que acontece quando nós estamos olhando para Jesus, nós vamos semear onde outros vão colher. Nós vamos semear para que outros possam colher. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe, queridos, olha aqui para mim. A vida, as promessas de Deus não é algo apenas sobre eu e você. Deus é um Deus de descendência. Deus, Ele não quer cumprir algo apenas na sua vida, Deus quer fazer na sua descendência. Você precisa entender que quando você chegou neste mundo, a vida já estava acontecendo, e você vai partir e a vida vai continuar acontecendo. Entenda que o que nós estamos vivendo hoje, nessa vida, como igreja, é a colheita daquilo que alguém semeou lá atrás. Você pode dar glória a Deus por essas vidas? E o que nós estamos hoje semeando vai ser a colheita daqueles que vão vir depois de nós. Sabe, nós temos que entender isso, que nós somos chamados a semear para que outros possam colher. Mas só uma pessoa que está olhando para Jesus faz isso. Só uma pessoa que está olhando para Jesus semeia para que outros possam colher. Filhos, netos, igreja. Mas só tem um jeito de semear assim. Nós vamos ter que abrir mão do egoísmo. Diga essa palavra: egoísmo. O que muitas vezes nos impede de semearmos para que outros possam colher
é o egoísmo. Eu me lembro quando o Mike e o Gabriel, eles eram criança. Um dia eu e minha esposa, nós sentamos e nós tomamos uma decisão de viver mais simples, mas nós não íamos abrir mão de dar um ensino acadêmico para os nossos filhos bom. Nós resolvemos semear na vida deles. A gente via gente trocando de carro, a gente não trocava. A gente via gente marcando viagem, a gente não viajava. Gente trocando de roupa. Teve uma época na nossa vida que eu tinha 2 sapatos. Era o do dia a dia e o da igreja. Eu brincava que o sapato já ia sozinho, já sabia o caminho da igreja já. Só que nós resolvemos fazer isso para que os nossos filhos pudessem ter um bom ensino acadêmico. E hoje eles estão colhendo. Só que para viver assim, é necessário abrir mão do egoísmo. Quantos pais egoístas, que por uma simples discussão, já vive o divórcio, sem parar para pensar o que aquela criança vai passar, quantos traumas ela vai enfrentar, por uma simples discussão. Vamos parar por aqui. Não pensa nas crianças, não pensa do que ela vai viver. Conversa com uma pessoa que enfrentou uma divisão de lar, para você ver quantos traumas essa pessoa carrega. Depois, só pela misericórdia do Espírito Santo da vida dessa pessoa, não abre mão. Egoísmo nos leva a viver assim. Vocês estão comigo nessa palavra, irmãos? Às vezes os pais estão lá, né, todo arrumado, estão bem. Você olha para os filhos, tudo largado. Posso pregar aqui, gente? Posso ou não? A gente vê lá, né, o pai e a mãe passa o dia inteiro lá, celular, e está lá no celular, e não investe nos filhos, na vida espiritual dos filhos, na vida emocional dos filhos. Os filhos lá estão crescendo cabeça oca, porque está lá no celular, né, marmanjão de 30 anos de idade no videogame. Está falando. Para que teve filho então? Só para fazer chá de bebê? Se nós queremos verdadeiramente semear para que outros possam colher, nós precisamos abrir mão do egoísmo. E isso é algo que tem que ser confrontado diante do Senhor. Eu posso ouvir um amém aqui nessa igreja? Posso ouvir um aleluia aqui neste lugar? Sabe, eu amo quando os pais chegam para mim. Já tive experiência assim. A pessoa foi madura e sincera e falou para mim: pastor, eu teria muitas igrejas para ir, mas eu fico nessa igreja porque essa igreja tem investido nas crianças e tem investido nos adolescentes. Já falaram para mim: ainda que eu não venha ter nenhum ministério aqui, pastor, não tem problema, os meus filhos vão crescer sendo investidos pela palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Ei, a promessa de Deus não é sobre você, a promessa de Deus é sobre você e a sua descendência. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Olha só que lindo esse versículo. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Querido, quando você olha no livro de Hebreus capítulo 11, vai falar dos heróis da fé. A Bíblia fala que homens, que a terra não era digno desses homens. Esses homens, eles morreram em fé, eles viram a promessa, eles contemplaram a promessa, mas eles não viveram. Mas mesmo assim eles morreram semeando, para que eu e você hoje vivêssemos a promessa. Qual é a promessa? Um Cristo que foi na cruz do Calvário, um Cristo que foi crucificado, que sangrou, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi para o Pai, mas enviou a promessa, o Espírito Santo. Ei, você pode aplaudir Jesus aqui neste lugar?
A gente vê muitas vezes as pessoas falando assim: se eu pudesse escolher, eu queria ser Abraão. Deixa eu te falar uma coisa: Abraão queria ser você, meu irmão. Ele queria ser você, porque agora o Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Pode ter certeza, quando você chegar lá no céu e você falar com Abraão, Moisés, quantos vão chegar no céu aqui? Dão glória a Deus. Fala pro teu vizinho: eu quero te ver lá, hein, meu irmão. Fica firme, hein. Fala para ele: anda no barbantinho do anjo. Você vai chegar lá para Abraão: Abraão, eu queria ser você. E Abraão vai falar assim: eu queria ter vivido o tempo que você viveu. O Espírito de Deus estava sobre vocês. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, olha aqui para mim, igreja, pelo amor de Deus, igreja essencial. Quantos fazem parte dessa igreja maravilhosa? Dão glória a Deus. Nós precisamos abrir mão do egoísmo e semear onde outros vão colher. Sabe, o tempo que nós estamos vivendo aqui, viver a igreja não é só para você vir aqui se sentir bem. Viver a igreja é para você viver neste lugar semeando, para que outros, seus filhos, seus netos, tataranetos, filhos espirituais, eles vão colher daquilo que nós estamos semeando nos nossos dias. O que vivemos como igreja hoje, pode ter certeza que alguém chorou e semeou lá atrás, meu irmão. Eu creio no nome de Jesus que a nossa descendência verá das grandezas do Senhor. Que aquilo, querido, que não for no seu tempo, vai ser no tempo dos seus filhos, dos seus netos, em nome de Jesus. Erga suas mãos, diga assim: eu recebo essa palavra. Diga assim: eu recebo essa palavra. Querido, hoje você vai se levantar como um pai espiritual. Hoje você vai se levantar como uma mãe, um pai, verdadeiramente, que vai investir nos seus filhos, investir nos seus netos, vai gastar tempo de mesa com eles, vai conversar com eles, vai falar com eles sobre oração, vai falar com eles sobre Deus. Você vai se dedicar a gastar a tua vida semeando na vida deles. Aleluia! Quando sente a presença dele aqui. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos semear onde poucos estão semeando. Essa é a terceira chave. Quando você está olhando para Jesus, você semeia onde poucos estão semeando. Presta atenção no que eu te digo aqui. Semear onde muitos estão semeando é tendência. Semear onde poucos estão semeando é fé. Vou falar de novo. Semear onde muitos semeiam é tendência. Semear onde poucos estão semeando é fé. Quem está entendendo isso aqui? E nós não fomos chamados para viver de tendência. Nós fomos chamados para viver pela fé. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala assim: é pela fé, meu irmão. Fala para ele assim: a gente é o povo da fé. Porque tem muita tendência que o povo de Deus tem que ficar bem de fora. Posso pregar aqui para você, querido? Tem muita tendência que não é para nós. Hoje a gente vive em tantas tendências. Divórcio é uma tendência, adultérios é uma tendência, relacionamento de homem com homem, mulher com mulher é uma tendência. Mas a nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que Deus fez homem e mulher. A palavra de Deus diz que esse é o relacionamento bíblico. Deixará o homem pai e mãe, se tornará uma só carne com a sua mulher. O que passar disso vem do maligno. É para aplaudir a Jesus, irmão. Pastor, vai constranger, vai converter, vai salvar uma vida, vai salvar a alma do inferno. Nós não fomos chamados para andar de tendência. Tem muito estilo de roupa, irmão, que não é tendência para o crente, não. Eu posso ouvir um amém aqui? Pastor, o crente tem que andar desarrumado? Não, tem que andar igual você está aí hoje, cheiroso, bonito, elegante, amém? Olha para o teu vizinho e fala: você está elegante, meu irmão. Essa é a hora que sai casamento. Mas posso te falar uma coisa: nós não fomos chamados para sensualidade. Nem mulher e nem homem. Ei, meu irmão,
Guarde a sua nudez para sua esposa. Minha irmã, guarde a sua nudez para o seu marido. A palavra do Senhor diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Ei, você está numa igreja que não é uma igreja legalista, não é uma igreja de uso e costume, mas é uma igreja que prega santidade. Posso ouvir um amém? Pastor, os tempos são modernos, mas a Bíblia é atual. Ela é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Você pode dar um glória a Deus por isso? A palavra de Deus não muda. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. E o que eu estou pregando para você aqui hoje é a minha regra de fé. A regra de fé da igreja de Jesus nessa terra. A palavra de Deus vai ser pregada de capa a capa neste lugar. Mas sabe, para você abrir mão disso, para você abrir mão de tendência, você vai ter que muitas vezes abrir mão da sua reputação. Sabe, pregar isso para você hoje é tipo jogar a reputação no ralo, porque a gente vive num tempo que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Eu sou do tempo da igreja que quando pregava santidade a gente falava: uau, isso é igreja. Hoje é diferente. Nossa, que igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, que ele abriu mão da sua reputação. Nos dias de Jesus, Jesus estava pregando, sinais e maravilhas acontecendo, milagres acontecendo, mas tinha um grupo religioso lá, que chamava Jesus de beberrão, chamava Jesus de herege. E dentro desse grupo religioso tinha esse homem chamado Jairo, que fazia parte desse grupo religioso. Mas um dia ele abriu mão da sua reputação, e ele foi até Jesus, porque a sua filha estava em casa, morrendo. E ele percebeu que a reputação dele não ajudou ele em nada. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você venha segurando a sua reputação, e a sua reputação não resolveu nada na sua vida, mas eu digo para você que Jesus pode resolver. Jesus fala para ele: eu vou com você na sua casa. Ei, querido, Jesus vai na tua casa hoje. Jesus vai na tua família hoje. Jesus visita o teu casamento hoje. Jesus visita os seus filhos hoje. Jesus tem coragem de entrar na bagunça da nossa vida. Ele tem coragem. Ele tem coragem. Jairo, eu vou na tua casa. Quando Jesus está indo com Jairo, chega os fofoqueiros gospel de plantão, aleluia. Jairo, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Não é assim que muitas vezes as pessoas fazem com você. Eu não estou com você no dia a dia, mas o Espírito Santo me fala. Muitas pessoas falam para você assim: ó, o que está adiantando você ir para a igreja? O que está adiantando você ser crente? O que está adiantando você buscar Deus? A sua vida não muda. Mas Jesus olha para Jairo nesse momento e fala: Jairo, não temas, crê somente. Quando chega na casa de Jairo, Jesus fala assim: a menina não está morta, ela está dormindo. Eu vou ressuscitar ela. Pega essa palavra profética para você aqui essa noite. Tem coisa que você achou que você ia enterrar em 2025. Deus está falando para você que você não vai enterrar, que até o último dia desse ano Ele vai ressuscitar na sua vida. Ele vai ressuscitar na sua vida. Ele olha para aquela menina e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta e anda. A menina ressuscitou. Se você semear onde poucos vão semear, se você abrir mão de reputação, tendências que não fazem parte da sua vida, pode ter certeza que você vai viver milagres que poucos vão viver. Pode ter certeza que coisas que estavam morrendo na sua vida, Ele vai ressuscitar. Eu sinto uma unção de milagres aqui essa noite. Erga suas mãos o mais alto que você pode, feche os seus olhos. A presença dEle é poderosa aqui neste lugar.